Meus irmãos, os irmãos sabem, a igreja está passando por uma grande dificuldade. O pastor me deu um relatório, irmão, estamos com uma despesa muito alta para pagar. Eu dependo de você, estou aqui hoje. E encarecidamente eu queria contar com a sua colaboração. Deus falou com vocês, que eu sei muito bem disso. Olha o que foi tratado hoje, a promessa aqui do Isaac, irmão. Foi um sacrifício que Deus pediu para Abraão. Lógico, é um filho, dói no coração. É igual o seu dinheiro é seu filho, dói no coração, irmão, eu sei. Essa nota que você tem tão especial aí, que é para comprar mistura de amanhã. Meu irmão, mas você tem fé, você está no lugar certo. Você tem fé em Deus, acredita na prosperidade de Deus. E eu vou lançar uma palavra profética para você aqui agora. Se você abrir o seu coração, sem medo, sem temor, e chegar com esse único Isaac que você tem no bolso, R$100 aí, que é a mistura de amanhã, irmão, não vai ser a mistura de amanhã, vai ser a mistura que você vai ter para depois, e até churrasco no final de semana. Então vem aqui, em nome de Jesus, e faça sua contribuição. Simples assim, imagina com fundo musical. É aqui que eu fui um pouco mais imponente. Não posso fazer a retirada da oferta de uma forma triste, melancosa. Posso fazer do jeito que eu quiser. Caramba, cara. Era só ministrar. Esses pastores, eles têm o poder da comunicação, né? Isaac tá carregando a lenha. Isaac vira para Abraão e fala assim: ô pai, qual é o animal que a gente vai... Aqui tá a lenha, aqui tá o fogo, cadê o cordeiro pro sacrifício? Aí Abraão fala: Deus proverá. Enquanto Abraão estava subindo de um lado com Isaac, do outro lado estava subindo o cordeiro. Aí aquele cordeiro, que era um carneiro adulto, ficou preso pro chifre. E quando ele foi... Ficou preso onde? Num arbusto, que representa a cruz. Quando ele foi esfaquear, né, foi dar na goela dele, provavelmente ia degolar, ele ouviu a voz do céu. Ele ia degolar o Isaac. Ele ouviu do céu: Abraão, não levante a sua mão contra o seu filho, porque eu sei que você me ama. E aí quando ele levanta os olhos, ele vê o carneiro do sacrifício. Ali pela primeira vez surgiu o nome Jeová Jiré, o Senhor proverá. Mas isso é enganar. Tem a oratória. Então o que acontece? E eles treinam isso? A prática, né? Imagine você pregando todo dia. Eu pregava quase todo dia. Você mesmo tem muitos gestos e tal, assim, que lembram uma pregação, sim, né, cara? Sim, e não tem como, tem coisa que você não fala, perde. Não, porque isso aqui, tal. Não tem como. Então é uma coisa que já vem lá de trás. Então, você tem a oratória, a retórica, a eloquência, a arte da persuasão, persuadir alguém. Então você tem que usar todos os métodos possíveis, os métodos audiovisuais. Então você articula a mão, articula o olhar, articula a voz. Quando eu pregava, eu colocava 2 vozes na pregação. Quando ela fala de Jesus, era uma fala. Quando ela fala de outro personagem, era outra fala. Então eu usava vários métodos para convencer as pessoas daquilo que eu estava dizendo. Isso é pregar. Pregar é você fixar alguma coisa, fixar a mensagem ali na pessoa. Rapaz, é o que eu fazia todo final de semana, até o dia que meu pastor faleceu. Entrou um outro pastor que não era pastor, era empresário. Por anos, denúncias se acumulam. Relatórios, reportagens, investigações jornalísticas, vídeos, depoimentos e registros públicos estão todos aí, disponíveis para quem quiser ver. O padrão se repete, os métodos são expostos, os valores envolvidos crescem, os nomes circulam. E mesmo assim, quase nada acontece. Nesta plataforma, não faltam vídeos mostrando como esse sistema funciona, como ele se organiza, como ele se protege. O que falta é consequência. O que você vai ver aqui não é ficção, não é exagero e não é teoria mirabolante. É a descrição de um modelo de atuação que se sustenta há décadas, usando o discurso religioso como escudo, influência social como arma e silêncio institucional como proteção. Um modelo que opera à vista de todos, enquanto milhões acreditam estar participando de algo sagrado, sem perceber a engrenagem por trás. Neste corte do podcast do Cauê Santos, um dos poucos espaços que encara esse tema de frente, o professor Fábio Sabino expõe com clareza como essa estrutura se mantém, como ela se infiltra na política, na economia e no imaginário coletivo, e por que tantas denúncias acabam não levando a lugar nenhum. Não é uma acusação isolada, é a leitura de um padrão que já foi documentado inúmeras vezes. Cauê Santos conduz essa conversa com a visão de quem entende que certas pautas não podem mais ser empurradas para debaixo do tapete. Ele não trata o assunto como polêmica vazia, mas como questão pública, social e estrutural. E o professor Sabino entra como voz técnica, analítica e histórica, desmontando a ideia de que tudo isso acontece por acaso ou por perseguição. Não acontece. Existe método, existe interesse e existe blindagem. Geralmente a maior manipulação está na questão financeira. As pessoas, alguns líderes, fazem uso de versículos isolados, que não tem nada a ver, às vezes, com questões monetárias, e faz uma aplicação no sentido monetário. E aí aquela pessoa está acreditando piamente, acredita que aquela pessoa é um homem de Deus,
é ungido de Deus, é o pastor, é o apóstolo, quem quer que seja, está fazendo uso da palavra de Deus, então a pessoa ela acaba cedendo aquilo. O mais grave é perceber que quanto mais material aparece, quanto mais provas surgem, mais naturalizada fica a impunidade. A repetição cansa, anestesia normaliza. E é exatamente por isso que esse tipo de conversa precisa continuar sendo feita, registrada e compartilhada. Porque silêncio nunca foi neutralidade. Silêncio sempre foi parte do mecanismo. Esse vídeo é um recorte de algo maior. Um sistema que se apresenta como intocável, mas que deixa rastros. Rastros financeiros, políticos e sociais. E enquanto esses rastros não forem discutidos abertamente, o ciclo continua. Então presta atenção. Assiste com olhar crítico e tira suas próprias conclusões. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tirar uma dúvida aqui, o meu vídeo continua viralizando lá? Até hoje acho que pega view, cara, o seu primeiro lá. Eu vi lá, eles estão em alta, acho que era o meu, mais de 1 milhão de visualizações lá no Cortes, não é uma coisa assim? De Cortes, e tem o do podcast na íntegra, foi o que mais pegou view também. Eu espero que continue assim, viu? Espero que o de hoje também possa viralizar, e eu dependo de vocês, viu? Curta, compartilhe e se inscreva. Boa. Lá no Cauê Podcast e lá no Cortes também, viu? E aí, Fábio, inclusive puxando esse gancho, no seu primeiro episódio que você veio aqui, que foi esse daí que viralizou e tal, você disse um pouco sobre como a Bíblia é meio que uma espécie de manipulação, assim. Ela é utilizada para manipular as pessoas. Por que exatamente você disse isso? Na verdade, pessoas que fazem um mau uso dela justamente para manipular. Por quê? Algumas pessoas acreditam piamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus inspirou os seres humanos a escrever aquilo quase que ditado, vamos dizer assim. Então, as pessoas leigas e as pessoas incautas que acreditam piamente que a Bíblia surte um efeito na vida emocional, na vida física, na vida espiritual, em todos os sentidos, essas pessoas, então os líderes, sabem como fazer uso de alguns versículos isolados, dizer aquilo que o texto não está dizendo para manipular aquilo os quais eles querem fazer com a pessoa. Geralmente a maior manipulação está na questão financeira. As pessoas, alguns líderes, fazem uso de versículos isolados, que não tem nada a ver, às vezes, com questões monetárias, e faz uma aplicação no sentido monetário. E aí aquela pessoa está acreditando piamente, acredita que aquela pessoa é um homem de Deus, é ungido de Deus, é o pastor, é o apóstolo, quem quer que seja, está fazendo uso da palavra de Deus, então a pessoa ela acaba cedendo aquilo. Se eu não posso generalizar dizendo que a Bíblia foi feita para manipular. Os textos, alguns sim, nem todos. Existem textos folclóricos, que é para questões pedagógicas, textos mitológicos, textos históricos. Então, depende muito do texto. Então, às vezes o problema não está no conteúdo, mas o problema está quem faz uso desse tipo de conteúdo. Eu mesmo poderia pegar várias passagens, como eu fiz daquela vez, que foi no sacrifício de Isaac, lá de Abraão, né? Que é o sacrifício de Isaac. Pô, faz de novo aí, cara. E manipular. Ministra oferta aí pra gente. Pro pessoal que tá caindo de paraquedas aqui entender, né? Como que esse pessoal utiliza a Bíblia. Posso pegar exemplo? Esse texto que eu tô falando aqui é o texto quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac. Eu, dentro de um púlpito, em cima de um púlpito, falo, irmãos, olha isso que Deus pediu. Deus chegou para Abraão e pediu a maior e a melhor coisa que Abraão tinha. Quem era? O seu filho. Agora você tira o filho e coloca o dinheiro. Irmão, você vê aqui hoje, você está com a melhor nota, a maior nota no seu bolso. Você está com a sua conta bancária recheada. Você tem conta em 3 bancos, mas tem uma conta em um banco que está recheada. É igual a Isaac. Irmão, vai doer, vai. É o sacrifício. E todo sacrifício Deus sempre vai redobrar, Deus sempre vai prosperar em cima daquilo que você vai sacrificar no altar para Ele. Você usa a passagem, manipula a passagem, joga para o lado do material, o que acontece? O que aconteceu com Isaac? Deus foi e proveu algo no lugar de Isaac. Aí no final da mensagem, o que eu faço? Deus vai prover, irmão. Se você vai dar 1 milhão hoje aqui de oferta, Deus vai prover 3, 4, 5. Às vezes Deus não vai prover 3 milhões na sua conta, pelo contrário. Deus vai prover aquela situação qual você está diante da justiça. Você está com 100 processos aí trabalhistas. E Deus vai dar o resultado que você gastar em 2 milhões em processo trabalhista, Deus vai te dar a causa ganha. O que você faz?
eu joguei algo, o qual isso pode acontecer em qualquer igreja, com 50, 100, 200, imagine igrejas com 1000 membros, acima disso. Imagine eu ministrando isso numa mídia, onde a mídia está, de algumas igrejas, né, está pegando o Brasil todo fazendo uma ministração como essa. E o telefone lá na parte do marketing, né, não, estou fazendo uma doação agora de 5 milhões. Tem gente? Tem! Por quê? Porque eu estou usando o quê? A Bíblia. E algumas pessoas têm ela como? A palavra de Deus. Eu estou fazendo uso de um texto que é verdadeiro, em um sentido, não é verdade, lógico, sacrifício de Isaac, mas colocando como verdade, porque as pessoas vão acreditar dessa forma, eu manipulo a informação e aplico pro lado da benfeitoria na questão do valor monetário. E as pessoas vão acabar cedendo. Então eu manipulo a informação em cima daquilo qual eu quero. Não existe um líder na face da terra, não existe um líder na face da terra que não manipule as informações que estão na Bíblia. Ele manipula sempre para um bem proveito próprio seu. Pode ser no lado material, pode ser no próprio ministério. Eu sei que eu estou tendo algumas corjas de obreiros que querem me derrubar. Como que eu faço para me desvencilhar disso? Como que eu faço para não ser derrubado por um grupo restrito e fechado? Eu preciso do público, eu preciso do povo. Como que eu faço para convencer o povo? Pego uma passagem, manipulo a passagem dizendo, irmãos, cuidado com a traição. Olha lá o que Judas fez com Jesus. Infelizmente, irmãos, tem obreiros que não são homens de Deus. Aí eu começo a usar a Bíblia para atacar quem está atrás de mim em cima do púlpito. Isso é o que mais acontece às vezes. Então, você pode pegar qualquer texto e manipular para onde você quiser. Eu posso pregar, um exemplo, a minha esposa sentada no banco, eu briguei com ela. Peraí que hoje eu vou dar uma costa na minha mulher. Vou usar o quê? A Bíblia. Tá escrito, ó, sabe? Salomão escreveu a respeito das mulheres sábias. Mas infelizmente, irmão, tem mulheres que não são sábias. Olha o que Paulo alertou. Olha o que Jesus falou. Aí eu pego a própria Bíblia, manipulo para o quê? Para tentar orientar a minha mulher, para ensinar para ela que eu sou homem de Deus, que ela deve me respeitá-la. Tá escrito, Paulo escreveu, mulheres, sejam obedientes aos vossos maridos. Sabe, irmão, quando o ministério é prejudicado? Quando a mulher não se coloca no padrão qual a Bíblia está exigindo, a palavra de Deus. Eu vou tirar o nome Paulo, vou tirar o nome Evangelhos, vou tirar o nome Jesus, vou tirar o Antigo e Novo Testamento, as nomenclaturas, vou colocar palavra de Deus. É uma forma que eu já estou manipulando. Porque quando Paulo descreve, ensina, diz alguma coisa, é a palavra de Deus? Não. É a vontade, é a palavra dele. Só que eu não vou usar Paulo. Eu tiro a palavra Paulo e coloco a palavra de Deus. A forma mais fácil de você manipular é justamente você já manipular. Você chama a Bíblia do quê? Irmão, a palavra sagrada de Deus. Não, está escrito Bíblia. Só que fizeram com a Bíblia? Algumas está escrito embaixo, Bíblia sagrada. Sagrado não tem nada. Só que isso já é uma forma de você manipular as pessoas. Quando você apresenta o sagrado. O que é o sagrado? É aquilo que eu não posso discutir, é aquilo que eu não posso criticar, é aquilo que eu não posso julgar, não posso desmerecer, porque é sagrado. De certa forma, você já está puxando para um peso maior ainda. É intocável. Então, quando você usa qualquer parte da Bíblia e coloca a palavra de Deus, você manipula a mente de quem você quiser. Volto. A mente dos incautos, dos leigos, não dos instruídos. Os instruídos não. Os instruídos quer pegar a malícia, a artimanha, a altivez, o conhecimento, a sabedoria, às vezes, para fazer a mesma coisa que muitos fazem por aí. E você que viveu assim nesse mundo, né, Fábio, de pregação e tudo mais, nesse business que é a igreja, etc e tal. A maioria dos pastores que estão ali, enfim, ministram ofertas sabendo o que estão fazendo, tirando dinheiro das pessoas e tudo mais. Elas genuinamente acreditam nisso? Na palavra de Deus? Não. Não. Vamos lá? Não vou generalizar. 98% sabe. 98% sabe. Sabe o quê? Que a Bíblia não é a palavra de Deus. 98%? 98% sabe que a Bíblia não é a palavra de Deus. Entende? Eles sabem muito bem. É fácil você descobrir. Quem sabe que a Bíblia não é a palavra de Deus? Aqueles que fazem uso para manipular. Aqueles que não manipulam informação, que pregam o que realmente está ali para pregar, esses são aqueles que são verdadeiros. É aqueles que têm honestidade, aqueles que têm sinceridade. É aqueles que levam a tal da vida espiritual. É aqueles que não procuram discutir os textos. Pelo contrário, é aquele que sobe o monte, ele jejua todo dia,
ele vai pro monte, ele consagra a sua vida. Tem o lar é harmonioso. Você não vai ver intriga dentro de um lar desse. Esse é o camarada sincero. Por esse cara eu tenho respeito, cara. É aquele que tem temor a Deus. Uhum. Mesmo ele não conhecendo, ele tem aquela simpatia, tem aquele temor, sabe? Procura fazer o bem para todos. Esse é o cara puro. Esse é o que não manipula. É esse que não tá pensando em benfeitoria, é esse que não tá pensando em dinheiro. Pelo contrário, se puder tirar a roupa do corpo, ele tira. Ele não vai tirar o que você tem no bolso, ele vai tirar o que ele tem no bolso para lhe oferecer, sem querer nada em troca. Esse é o sincero. Esse é aquele que diz ter temor. Por isso que eu digo que é apenas 2% da multidão que nós temos hoje. Entende? Rapidinho, só pra... Então, na grande proporcionalidade, 98% sabe que inferno não existe, sabe disso tudo. Só que o que acontece? Ele cresceu em um mercado, vamos dizer assim. Muitos cresceram na igreja com temor a Deus, de famílias antigas. Hoje, os novos líderes que existem hoje nasceram com temor conforme era dos pais e dos avós. Mas como surgiu o mercado, a parte financeira, daqueles que metiam pau, antigamente era assim. Não existia igreja na mídia. Esquece isso. Antigamente a igreja era contra a televisão, que dizia que era imagem da besta. Era contra um monte de coisa. Quando houve espaço para começou com as neopentecostais, que aí o ramo pentecostal viu que estava perdendo o mercado. Não, vamos usar de estratégia também. Meteram pau na igreja. Não vou dar nome aqui não, só para não prejudicar. Mas grandes igrejas que estão na mídia hoje, o ramo pentecostal era totalmente contra. Aí quando o ramo pentecostal viu que o ramo neopentecostal, tá aderindo no mercado, tava cativando jovens, tava conquistando, tava construindo megas igrejas, templos próprios, embelezados, enriquecidos. Aí o ramo pentecostal falou, estamos perdendo o mercado. Nesse exato momento o temor a Deus foi-se embora. Eles foram os pioneiros, então, nesse sentido. O neopentecostal foi. O neopentecostal. Eu só não vou dizer o nome aqui, mas tem muitas. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Foram quando surgiu o título apóstolo. Até então não existia pessoas com título de apóstolo, era título de pastor. O máximo era bispo, o máximo. Ou presbiteriana, reverendo. Agora, título de apóstolo, meteram pau. Quando surgiu... É um absurdo, na verdade, né? Não, Pô. Mas por que disso? Você tem que criar e se apegar... Uma autoridade ali, né? Aquilo o qual ninguém nunca criou e nunca se apegou, tá? Você dizer o que todo mundo diz, não faz efeito nenhum. Agora, modifica alguma coisa pra você ver. É igual uma empresa, né? Você tem que ter um diferencial. Você tem os concorrentes, certo? Exato. Você tem o mesmo produto que todo mundo tem, a Bíblia. A Bíblia é o produto único de todo mundo. Aqui no podcast, por exemplo, se eu fizesse igual todo mundo tava fazendo, não ia dar certo. Sim. Tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. Então você tem um produto único. Agora, que forma que eu tô apresentando esse produto? A diferença tá aí. A forma que eu apresento, o produto é único para todo mundo. Para todos os ministérios, o produto é único, é a Bíblia. Produto único. Como que eu ofereço esse produto? Como que eu apresento esse produto? De que forma? Vou falar o que todo mundo diz? Não. Então vou ter que mudar. Tá o título apóstolo. Não, eu vou fazer uso desse título. Quem te deu? Não, inspiração. Eu recebi. Deus, as religiões foram montadas assim. Deus me visitou em sonho e disse, meu servo, hoje você usará o título de apóstolo para ministrar a minha palavra. Eu chego em cima de um púlpito e uso esse título. Meteram o pau. O que acontece? Hoje tem um monte aí de denominações com título de apóstolo, de bispa, né? Começou assim. E aí aconteceu? As outras igrejas foram fazendo cópias. Vamos pegar o que é bom para nós aqui. Igual foi a questão da ministração. Não existia ministração de oferta. Isso não existia em cima de um púlpito. Era a pregação normal? Não. Você tá falando em que época isso, Fábio? Não existia isso quando? A ministração de oferta? A ministração de oferta surgiu no ramo neopentecostal. Isso o quê? No século passado ainda? Não, isso aí... Uns 50 e pouco, uns 50 anos atrás vou colocar, vai. Se não for menos. Vou colocar 50, vou chutar 50, tá bom? 50 anos atrás. Porque o ramo pentecostal, o que era? Irmão, agora é o momento da oferta. Então o que vinha? Vinha, olha só, como que era a liturgia do ramo pentecostal. Simples. Existia ministração de oferta. Você começava com oração, de joelho, levantava da oração, fazia uma oração de abertura, aí vinham os hinos, os corinhos da harpa cristã, depois vinham os grupos de louvores das irmãs, dos varões, das crianças. Aí antes da ministração da palavra, aí sim,
Tirava, irmão, agora vamos passar a oferta. O irmão tem um louvor para cantar? Canta o hino aí, irmão. Aí passava a salva. Era assim. Não se ministrava a oferta. Ah, tirou a oferta, fazia uma oração para receber o pregador. Vinha o pregador, pregava. Ah, irmão, apelo, alguém quer aceitar Jesus? Não. Bênção apostólica, acabou o culto e tchau. Interessante. A gente pode dizer que é meio que uma sofisticação de mercado, né? É isso que eu tô dizendo. O produto é único, não é? É. Agora depende de como você vai lidar com o seu produto. Sim. Por exemplo, se você pegar os restaurantes... Bom, no mercado, né, no meio business, você tem a sofisticação de mercado. Então, sei lá, dando um exemplo, em 50 anos atrás, os restaurantes, eles não tinham, sei lá, a opção de rodízio, assim, sei lá, dando um exemplo. E hoje você vê vários restaurantes de rodízio e tudo mais. Então, quer dizer, existe a sofisticação de mercado para que diferenciais surjam e você ganhe da própria concorrência, né? Sim. Da mesma forma, entrou na igreja ali. Ministrar a oferta virou meio que obrigatório para você conseguir botar dinheiro no bolso, assim. Então, começou com ministrando a oferta, ok? Ok. O que aconteceu? Aí tiraram o ministrar da oferta, hoje não. Hoje a pregação é só ministrando a oferta. Hoje muitas pregações hoje em cima do púlpito é atraindo você para dar dinheiro. Como o exemplo do sacrifício do filho de Abraão, de Isaac. Tem gente que prepara já um sermão só para tirar dinheiro. É decorado? É decorado. Ou seja, eu pego as passagens mais atraentes onde eu vejo, não, aqui dá para mim entrar nessa questão da oferta. Então você coloca o quê? Você coloca a questão da obrigatoriedade. Você quer ser próspero? Então, meu irmão, se você não entrar nesse campo aqui, ó, pela fé, pela crença, e se você não abrir mão, você não vai ser próspero. Aí você entra no quê? Na parte emocional. Seu marido tá doente, seu marido tá hospitalizado, sabe por quê? Porque veio a oferta, veio a ministração, veio o compromisso, veio o sacrifício, e você fez o quê? Você não abriu mão. Você não creu. Você não acreditou. Você não teve fé. Por isso que sempre hoje... é culpa da pessoa. Você vai sempre colocar... Porque isso é uma forma de você o quê? Ludibriar a mente da pessoa. E a pessoa acredita. Então tudo aqui que é negativo, o que você vai colocar? Tudo que é negativo, você vai dizer que está negativo, por quê? Porque você foi negativo em querer doar dinheiro para a igreja. Entende? Ainda fala, você está roubando a Deus, irmão. Você quer o quê? Seu marido está hospitalizado? É pouco. Nossa, velho. É o quê? Nesse nível? Tem igreja? Tem um pastor aí, não vou falar o nome. Tem um pastor que falou, quem não dá oferta, não dá dízimo, pode sair fora do culto. Pode ir embora da minha igreja. Tem. É absurdo. Tem. Ixi, é o que mais tem. Hoje o que mais tem são os absurdos. Só que para os ricaços está tudo certo. Está tudo certo. Antigamente, um pastor, casar fora do adultério era excluído da igreja. Hoje não. Esquece. Hoje, fala das igrejas, das roupas sensuais de algumas irmãs, né? Virou moda agora. Virou moda. Você sensualizar em cima do púlpito virou moda agora. As irmãs virou. Como eu falei, não foi no seu podcast, foi em outro podcast. Eu falei, qualquer dia ainda vai ter um polidense dentro da igreja. Você falou aqui. Foi aqui então? Vai ter um dia ainda vai acontecer. Não, isso aí... Nada aí, não é impossível. É a sofisticação de mercado, né? Pode ser que algum dia chegue esse absurdo. Hoje você tem a igreja LGBT+, não sei o quê. Hoje você tem bispas, pastoras, apóstolas. Como eu conheço muito bem, que é lá de Camboriú, pastora de uma igreja. Para a igreja um tempo atrás era um absurdo, né? Um absurdo? Pelo amor de Deus, ninguém compactuava com isso. Hoje compactua. Muda. Então... Vamos lá. Por exemplo, nesse caso dos LGBT, existia uma demanda reprimida de pessoas, isso eu falo porque eu já entrevistei pessoas que, enfim, ajudam esses... Ainda existe muito preconceito, né? Hoje em dia e tudo mais. E essas pessoas sofrem muito em relação a, por exemplo, é homossexual e os pais, eles são muito tradicionalistas e tudo mais, não aceitam e tal. Conforme isso acontece, surge uma nova demanda de mercado também, que é a igreja para essas pessoas específicas. E o produto é o quê? É o mesmo. É o mesmo. Porém, esse cara que cria a igreja para esse grupo de pessoas, ele cria pensando no business? Ou ele cria porque eu vou criar uma igreja para essas pessoas, eu quero ajudá-las? A princípio é isso. Alguns. A princípio por sim, interesse genuíno em ajudar as pessoas. Todas as religiões ou todas as denominações, porque existem várias. Pode ver, cada um pertenceu em cima de uma.
Ah, fulano montou a Assembleia porque veio da Deus e Amor. Ah, o fulano montou a Deus e Amor porque veio da Batista. Estou dando um exemplo aqui. Ou, eu montei uma igreja neopentecostal porque eu vim de uma outra neopentecostal. Mas por que eu montei uma? Ah, porque eu não tive espaço lá. Eu tive uma visão diferenciada. Tinha coisa que eu não concordava lá com o meu líder. Então, para não escandalizar o meu líder, eu montei minha própria denominação. Sempre foi assim. Aí fala, se rebeliou. Cadê sua carta de recomendação? Então, as igrejas, as denominações, elas são montadas em cima do quê? Em cima da sua ótica e da sua visão. Daquilo qual você quer implantar, e às vezes você tem um projeto bom, mas sabe uma coisa? Não, eu não vou implantar aqui não. Eu vou ser líder, vou montar uma denominação e esse meu projeto eu monto na minha, que vai ser diferente das demais. Isso é algo padrão, acontece. Nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos têm uma capacidade muito grande de inovar, de criar, de desenvolver. Então o que acontece? Aí surtiu essa questão dessa busca, desse apego. Do quê? De uma classe recriminada, cheia de preconceito. Então surge alguém, lógico, vou enfrentar, vou bater no peito, mas vou conseguir, vou alcançar. E alcançou, exemplo. Falar um pouquinho rapidamente do GLBT. A Bola de Neve. Pastor Rina, né? O falecido Pastor Rina. Vou falar aqui que já falecido, a Bola de Neve foi o quê? Foi atrás dos jovens, do skatista, do surf, que era a questão do preconceito. Quem pega a prancha de surf é tudo maconheiro, skatista é tudo maconheiro. Então, preconceito. Então, não, deixa eu abraçar de uma outra forma, vem cá. Você tem que mudar sua veste, não precisa mudar sua veste, nem o seu cabelo, nem a sua maquiagem, não, pode vir desse jeito mesmo. Ele foi e cativou uma área, e agregou e cresceu. Depois meteram o pau e viram a forma, a situação que estava. Só que aí aí vem a igreja que é LGBT. Daqui a pouco você vai ter outro estilo de... Daqui um dia... Não vou profetizar isso aqui, não. Daqui um dia você vai ter a denominação só de ex-traficante, ex-bandido. Daqui um dia vai ter. Por quê? Porque, querendo ou não, ainda existem algumas denominações. Exemplo, uma suposição. Supor que eu sou um ex-presidiário. Uma suposição. Nunca fui preso. Sou ex-presidiário. Aí eu quero ser obreiro numa igreja. Aí o pastor chega então, irmão, me desculpa, mas não dá, irmão. Você quer ser o quê? Quero ser um obreiro, um exemplo. Quero ser obreiro na igreja, né? Quero ser um líder, quero ser um pastor. Então, irmão, tem que tomar cuidado aí, porque a nossa igreja, né, você tem aí, né, o seu DVC. Então a gente não consagra irmãos que um dia foram ex-presidiário. Só que aí eu tenho um projeto, eu tenho uns sonhos, eu quero ser um pastor, tá entendendo? O que eu faço? Eu monto o meu próprio ministério, o que eu vou fazer? Eu vou acudir aqueles que foram igual eu fui no passado, por exemplo. E o cara vai ter o discurso, né? Eu era um ex-presidiário, mas Deus me abraçou, etc. Eles gostam do testemunho. Fulano levou 30 tiros, né? Perdeu os olhos, não sei o que, ressuscitou. E aí já cita uma parte da Bíblia, puxa um público. Vai puxar um público, tá vendo, irmão? Então era um filho pródigo, era aquele lá, que desejou a morte do pai, não sei o que. Então são seres humanos e vidas diferenciadas que daqui a pouco vai ter igreja para atender qualquer público. Já estamos tendo. Para atender qualquer público. Antigamente não. Era fechado. Você vai usar calça jeans? Na minha igreja você não serve. Vai procurar uma igreja que você possa usar calça. Foi assim que surgiu. As outras denominações, por quê? Porque eu queria usufruir de algo, não poderia, que era pecado. Alguém um dia bateu no peito, não, tá errado. Vou montar a igreja que as mulheres vão poder usar calça jeans. Tá bom, coloquei. Vira meio que uma máfia também das igrejas. Agora vou montar a igreja que a mulher pode cortar o cabelo. Tá bom. Agora vou montar uma igreja que possa colocar um atabaque dentro da igreja. Sim, tem. Bateria. As igrejas rígidas, vamos dizer assim, perderam o campo. Por quê? Porque a evolução da tecnologia, da informação, do conhecimento, de tudo. De tudo. As pessoas acesso à Bíblia, os estudos teológicos, antigamente teologia, era raro. Era raro. A gente dependia de falar, depende da joelhologia. É o joelho no monte, oração, Deus revela tudo. Aí quando sai fora a ignorância, entra a sapiência, entra a sabedoria, entra a inteligência, o que eu faço? Monto meu ministério. E deixa lá perdendo enquanto eu vou agariando. E para mim é muito mais fácil? O mercado cresceu, no sentido financeiro, tivemos muitos brasileiros grandes empresários. Tem incentivo, né? Não tem tributação. O que eu preciso? Preciso pegar aquele empresário. O que eu faço agora? Que é uma coisa que não existia. Vou fazer culto nas empresas. Quantos empresários tem aqui, irmão?
Ó, vai procurar o diácono aí, ó, o evangelista, o presbítero. Dá o seu nome lá, endereço e telefone, por favor. Porque eu, pastor da igreja, amanhã eu vou estar na sua empresa, vou abençoar a sua empresa, vou abençoar o seu trabalho para Deus te prosperar mais. Isso não existia antigamente. Esquece isso. E vale a pena pro cara, porque esse empresário ele tem muita grana e o dízimo dele vai ser brutal, né? Olha como foi. Fazer culto na empresa. O que aconteceu depois? Montaram o culto dos empresários. Um dia específico é o culto dos empresários. Você quer mais o quê? Então o produto ele é único. Hoje existe esse dia dos empresários? Existe culto só para os empresários. Tem um dia específico só para os empresários. Eu já preguei numa igreja, num dia específico era só para os empresários. E como que foi essa experiência? Foi a igreja que depois o líder pediu para que eu ministrasse a oferta. Eu falei, pastor, só tem uma coisa que eu não faço, o quê? Não ministro oferta. Eu só prego. O senhor pode pedir para outra pessoa ministrar a oferta. Isso é a única coisa que eu não faço. Não porque você tem que ministrar, porque metade da oferta é tua. Aí eu falei assim... Caramba, metade é sua? Metade. Meu Deus. Se eu ministrasse a oferta, metade da oferta era minha. Eu falei, pastor, muito obrigado. Mas eu não preciso. Desse jeito. Não vou dizer o nome da igreja. Se você ministrasse lá, você acha que essa metade sua, você ia tirar quanto, assim? Sei lá, dá um chute assim, né? Difícil de dizer, hein? Porque se eu fosse ministrar conforme muitos ministram hoje, irmãos, eu preciso aqui de 10, 20, 30 pessoas com R$1.000, 50 pessoas com 500, 100 pessoas com 200, entende? Se eu pego 30 pessoas com R$1.000, é 30 pau. E por aí se vai. Um dia. Em um culto de 2 horas, 1h30 vai. Então eu pegasse lá uns R$50.000, vai. Entendeu? Em 2 horas, bicho. É. Enquanto tem gente em 2 horas morrendo de fome, sem ter o que comer. Esse é o problema. E às vezes pessoas dentro da própria denominação, viu? Pessoas dentro da própria denominação, viu? Tem pessoas que foram lá num culto como hoje é quarta-feira, tem culto em várias igrejas, 1h10 já tem culto em muitas por aí. Pessoas que vão ali para tentar ouvir que algo que dizem ser a palavra de Deus para confortar a ansiedade, o coração, a vontade maligna de tirar a própria vida, de fazer besteira na vida. Muitas pessoas, porque acaba sendo um recurso a igreja. De trair a mulher, sei lá. Várias situações. Aí eu tô ali ministrando ali, ganhando 50 pau, sendo que R$500 solucionava o problema do camarada. Um camarada que pegou emprestado com dinheiro com a agiota e se não pagar hoje vai morrer. Enquanto que eu tô... Não vai resolver o problema do cara, né? Mas vai amenizar, não é isso? Mas não precisa da oferta sendo ministrada para amenizar, né? Poderia ser só culto. Não, é isso que eu tô dizendo. Não poderia eu ministrando a oferta. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ministrar a oferta, ok? Eu chego pro pastor, vou ministrar a oferta aqui hoje, mas com um único intuito. Eu quero todas as pessoas que estão com conta de água, luz, gás, ajudar aluguel, atrasado. Vamos ajudar essas pessoas. Você já viu isso? Esse é o problema. Isso é uma coisa que não existe. No meio cristão, tá? Possa ser que isso exista em outras religiões. Será que isso existe, Fábio, mas pelo fato de que quem joga esse jogo do poder do dinheiro, nesse caso das igrejas, nesse business das igrejas, tem mais sucesso e, portanto, eles também têm mais visibilidade? Vamos lá, teria sucesso se fosse algo contínuo, mas não é. É uma questão esporádica. Se eu montar... Vamos lá. Não, mas veja bem, por exemplo, você produz conteúdo na internet, você sabe que fazer um conteúdo bem feito, academicamente certo, com rigor acadêmico, tudo mais e tal, é mais difícil você crescer do que você falar besteira. Sim. Certo? Sim. Da mesma forma, eu imagino que é nesse caso. Então, quer dizer, as pessoas que jogam esse jogo do poder, elas têm mais visibilidade, portanto, elas trazem pra gente essa noção de que não tem, né? Você não acha que tem, assim, alguns mais... Como seria a minha igreja? Como seria a minha igreja nesse formato? Eu teria uma igreja de empresários? Uma igreja padrão, não? Vamos lá? Se eu montasse... Olha só, o conteúdo é o mesmo, né? Vou montar um ministério agora. Vou montar um ministério que a administração da oferta é para ajudar a comunidade. Você acha que os empresários estariam ali, caso eles não fossem ajudados por ninguém? Ele tá sabendo que só vai sair dele. Ele só estaria ali se ele soubesse que também seria ajudado. Eu estou ajudando os pobres. Para me ajudar os pobres, eu preciso de quem tenha dinheiro. Concorda comigo? É a recompensa, né? Ok? Então, se eu tenho 3 empresários
Eles estão sabendo que eles vão ajudar 300 membros, são pobres da minha igreja. Vai sair deles. Só vai sair. E vai entrar por onde? Aí é onde que entra. Irmão, só que eu vou estar na sua empresa orando. Deus vai te prosperar. Deus vai consagrar. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar estratégia nos seus projetos. Aí o que eu tenho que fazer como líder? Opa, ele tá precisando do quê? Tá precisando de um engenheiro melhor. Pô, ele tá precisando de um economista melhor. Tá precisando de um ADM melhor. Irmão, quem é que é administrador de empresa tá parado? Vem cá, traz seu currículo. Ó, irmão, você vai empregar esse cara aqui, vai te dar força, vai te dar visão. 2, 3 cabeças pensando, vai ser diferente. Aí ele começa a crescer, opa, aí sim. Aí tem os outros empresários, entra, vai lá na minha igreja lá, é top, hein? Me passou tua visão diferenciada. Meu irmão, a gente ajuda os pobrezinhos da igreja lá, todo culto, não é pra igreja, não é pro pastor. Todo culto a gente ajuda quem precisa verdadeiramente. E eu tô prosperando mais e mais. Acabou. O intuito de algumas denominações no início foi isso. Foi isso. Só que aí mudaram. Aí você vai pensar muito mais em você. Entende? Então, teria como? Teria. Só que hoje isso não existe. Eu tô falando, se você ministrasse a oferta pra isso... Você acha que isso não existe pela própria natureza humana? De ser mais egoísta? Existe devido à ambição de algumas pessoas, né? Nem todo mundo tem um padrão. Ninguém tem padrão de nada. Nós temos um padrão de um comportamento. Então por que a gente não vê, por exemplo, igrejas assim hoje em dia? Por causa da ambição. Vamos lá? Quem é que foi assim? Quem é que foi assim na Bíblia? Jesus. Todo mundo fala, eu sou cristão. Mentira! Mentira! Ninguém é cristão. Eu falei isso um monte de vezes em vários podcasts. Eu tentei ser, ninguém é. O que é ser cristão? Seguir os mesmos passos de Jesus. Quem é que segue hoje? Senta aí, multidão. Nós temos apenas 3 pães aqui. Mas, mestre, a multidão é de tantas mil pessoas. Senta. Vamos multiplicar. Ainda sobejou não sei quantas alcofas cheias de pão. Esse era o ministério de Jesus. Tinha o tesoureiro? Tinha, era Judas Iscariotes. Era o tesoureiro. Só que Jesus luxava? Não. Eu falo, o princípio, lembra novamente, o produto é único. O procedimento é único. A doutrina é única. Na sua visão, nem os próprios seguidores das igrejas, os crentes, são cristãos? Não, porque ninguém cumpre aquilo que Jesus deixou para cumprir. Então, para encontrar um na face da terra. Faça o favor, tem como colocar um texto aí para nós aí? Sim. Coloca Mateus capítulo 5, por favor. Quer ver o negócio agora? Só para você ter uma ideia. Vou falar de liderança. Certo. Liderança, tá? Vou falar primeiro dos líderes. Depois vamos ver se o então público não existe consegue. um cristão hoje em dia, segundo... Autenticamente, segundo a Bíblia, segundo os ditos de Jesus? Não. Olha que lindo isso. Vamos lá. E Jesus vendo a multidão, olha que lindo isso. Subiu ao monte. Jesus viu a multidão e sobe ao monte. E aceitando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Para você ver quem é cristão. Ali a multidão e tem os discípulos de Jesus. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, vamos começar agora a apertar, porque eles herdarão a terra. Meu irmão, dependendo do que você fizer com alguma pessoa, você não vai ver mansidão não, você vai ver agressão. Bem-aventurados que têm fome, olha que lindo isso, e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tiver fome e sede de justiça, você não vai procurar? Às vezes você vai fazer justiça com as próprias mãos. Ok. Bem-aventurados misericordiosos. Meu irmão, tá difícil de achar, viu? Porque eles alcançarão misericórdia. Agora piorou. Esquece. O versículo 8. Bem-aventurados quê? Limpos de coração. E o que isso significaria perante a Bíblia? Porque eles viram a Deus limpo de coração, é como se você fosse uma criança. Você não vê maldade em nada. Que tecnicamente é quase impossível, né? Ok? Biologicamente falando. Bem-aventurada lá, os pacificadores. Bom, pacificadores são aqueles que ganham os prêmios Nobel. Entende? Que procura paz, procura pacificar uma situação. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Me encontra aí. Você tem um monte de líder aí, um brigando com o outro, dentro da própria denominação, sem falar fora da denominação, tá? Aí piorou 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quer mais ainda? Olha o 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí?
Você aceita calúnia, difamação? Nós temos aí hoje leis contra isso. Você é um pastor picareta. Você é um pastor, vou te processar. Ou não, irmão, não pode processar não. Eu estou mentindo. Pode falar na cara, pastor, eu estou mentindo pra você. Você não é isso, mas eu estou mentindo que você é. Você vai me processar, tá errado. Leia a sua Bíblia, você não é cristão não. Está escrito lá, Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Você é um estuprador. Você é um pedófilo. Você vai me processar? Se você é um autêntico cristão, você não pode fazer isso comigo. Porque eu estou mentindo e está escrito aí na Bíblia. E aí? E aí? Tá entendendo agora, Cauê? Você não tem cristão hoje não, filho. Esse é o dito de Jesus, Sermão da Montanha. Nesse caso, para eu entender, Fábio, tudo isso deveria ser seguido por um cristão mesmo. Sim, por quê? Volta ao versículo primeiro. E Jesus veio a multidão. Tá aí, ó. Tava a multidão e quem? E os discípulos dele, ó. Subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Essa é a multidão que diz ser cristão. Ele está ensinando. Você quer ser cristão? Você diz que me segue? É isso aqui, vou te dar um ensino aqui. Você consegue agora fazer isso? Ele está colocando como obrigatório? Ou... Não, bem-aventurado. Sim. Você será bem-aventurado. Você quer alcançar alguma coisa? Ele está colocando o reino dos céus. Versículo 3. Está colocando versículo 5. Porque eles herdaram a terra. Você quer misericórdia? Você quer misericórdia? É o versículo 7. Então seja misericordioso. Você quer ver Deus? Seja limpo de coração. Por que eu não vejo? Porque você quer ser chamado filho de Deus? Seja pacificador. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ó, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido? Peraí. Como é que o sal vai ser insípido se eu não for um bem-aventurado, que é o contexto anterior? Como há de salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois as luzes do mundo. O que é a luz do mundo? É o contexto todo anterior. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador e dá luz a todos que estão na casa. Se você quer ser luz, é só praticar tudo que está escrito. Por isso que eu digo que não existe cristão hoje não, filho. Existe rótulo. Sou rotulado de cristão. Você acha, Fábio, que a gente poderia dizer que um cristão, ele tenta ao máximo seguir? Isso arrisca, mas tecnicamente seria impossível? O que é fácil. O que é fácil ele consegue. Pegar a Bíblia pro culto é fácil. Tomar ceia é fácil. Agora, toca. E uma pessoa que, enfim, não consegue fazer tudo isso porque biologicamente às vezes não é possível, mas que ele de fato só faz sexo depois do casamento, ele, enfim, é fiel à esposa. Ainda bem que não tá isso daí no Sermão da Montanha de Jesus, né? Ainda bem. Mas e um cara que ele faz tudo isso? Isso aí não é temor. Ser cristão é isso aqui, ó. É praticar o Sermão da Montanha. Eu já falei 1 milhão de vezes. Não existe cristão na face da terra. Por quê? Ninguém consegue cumprir o Sermão da Montanha. Então não diga pra mim que você é cristão. Você tenta ser, mas não é. É diferente. Entre tentar e ser. Cristão não é o que tenta seguir as coisas que Jesus faz? Tá aí. É o que tenta, no caso? Ou é o que faz, exatamente? Não, cristão é aquele que segue. Paulo tentou ser cristão. E ele conseguiu? Não. Paulo não conseguiu. Ele falou assim, ó, carrego nos meus corpos as marcas de Cristo. Mentira. Eu pego vários textos para provar que Paulo não foi cristão. Paulo montou o cristianismo, é diferente. Você poderia citar um, por exemplo? Que ele não conseguiu? 2 de Coríntios capítulo 5, por favor. Deixa eu ver se é esse texto. Deixa eu ver se é de 1ª ou 2 de Coríntios. Vamos 2 de Coríntios capítulo 5. Novo Testamento. Isso, livros, isso. Novo Testamento. Do lado de cá, isso. Olha lá, 2 de Coríntios. Isso. Deixa eu ver se é o capítulo 5. Se é a 2ª ou 1ª, deixa eu ver. Não, 1 de Coríntios, por favor. Não, 1 de Coríntios. Não, estamos de 2ª, vamos para 1 de Coríntios. Aí, 1ª, isso. Aí, capítulo 5 agora. Diz assim. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Vamos lá. O que as pessoas aprenderam sobre fornicação?
Os jovens aprenderam que fornicação é o ato sexual de solteiros. Foi o que aprenderam. Sem compromisso e tal, né? Prostituição. Ok? Fornicação vem da palavra porneia, seria prostituição. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Ou você teria isso como a própria mãe, ou você teria isso como uma madrasta. Então o rapaz está possuindo a mãe do pai dele. Está tendo relações com a mãe do pai dele. Com a esposa do pai dele. Ou mulher ou madrasta. Ok. Aí Paulo escreve assim, ó. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está revoltado. Como que é? Então tem alguém tendo relações com a madrasta e tá normal para vocês? Ok. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, porque Paulo não estava presente lá, mas presente no espírito, já determinei. Ele determinou Paulo. Não é a doutrina, é a vontade dele. Já determinei. Como se estivesse presente. Que o que tal ato praticou. Agora vem o versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Como assim? O que Paulo está dizendo? Está mandando excluir o camarada. Tire do seio de vocês, tira da igreja, lança fora, exclua. Aí eu pergunto, Jesus saía excluindo as pessoas? Paulo saía. Não importa o pecado. Interessante. Não importa o pecado, o ato diante de Jesus, o qual a pessoa cometeu. Então ele falou, vai e não peques mais. Mas Jesus não excluiu da sociedade. Paulo já excluía. É diferente. Então quando Paulo fala, eu cargo no meu corpo as marcas de Cristo, é mentira. Estou dando um exemplo aí. Exemplo. Paulo seria um pouco hipócrita, então. Mas ele é. É o meu livro que eu escrevi. Hoje diagramei 804 páginas. Paulo, o personagem polêmico do Novo Testamento. É o título do meu livro. 803 páginas só sobre as cartas de Paulo. Terminei de diagramar hoje. Agora estou fazendo a correção no português. Hoje. Só sobre isso. Paulo foi polêmico. Porque às vezes as pessoas não enxergam aquilo que é problemático, desenvolvido e criado, que se diz das cartas de Paulo. E eu pego essa parte e eu bato muito forte sobre isso daí. Tem um outro episódio, tá em Atos, quando Barnabé apresenta Paulo para os apóstolos, porque até então os apóstolos não acreditavam que Paulo tinha se convertido, porque Paulo perseguia os cristãos. Paulo entrava em casas, arrastava pessoas de dentro das casas para levar preso. Paulo, ele dava voto quando matava muitas pessoas, judeus helenizados. Ele aplaudia Paulo, na verdade. Então o que acontece? Paulo, só no final da vida dele, que ele vai tentar ser alguém melhor. Paulo mentiu muito. Paulo não passava de um charlatão 171. Quer ver? Coloca aí pra mim, aí mesmo. Podemos afirmar isso? Posso agora. Coloca o capítulo 15 aí pra mim, por favor. É? Aí mesmo. Vamos lá? Olha que lindo isso. Sobe um pouquinho mais. Lá pro versículo 51, por favor. Vou explicar o contexto. O que estava acontecendo? Pessoas estavam morrendo na cidade de Corinto. Várias pessoas. Pega lá o versículo primeiro, por favor. Vamos voltar lá no contexto, só para você entender. Olha que interessante isso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo eu, Paulo, tenho anunciado. Se não é que cresceis em vão. Paulo está quebrando o pau aí. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Por nossos pecados. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, como fosse um aborto. O que está acontecendo aqui? As pessoas estão indagando Paulo a respeito da ressurreição das pessoas. E aí, Paulo? E aí, nós vamos ressuscitar? Meu ente querido faleceu ontem. A minha mãe faleceu tem 15 dias atrás. O meu pai faleceu tem 30 dias atrás, Paulo. E aí?
Como que é isso? Não. Jesus ressuscitou, apareceu para muitas pessoas e ele nos ressuscitará. E nós, que estivermos vivos, teremos um corpo transformado. Ah, é, Paulo? É. Esse é o contexto, tá? Sobe agora. Lá pro versículo 50 agora, por favor. Aqui. Diz assim, ó. E agora eu digo isto, irmãos, que carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O dormir é um eufemismo, tá? É de morrer mesmo. Mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, olha o detalhe, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Nós seremos transformados. Para Paulo dizer que ele será transformado, é o corpo em vida e não morto. Porque morto é o corpo incorruptível. Dos que morreram. A transformação do meu corpo é em vida. Então Paulo está acreditando que piamente ele não proveria a morte até que o seu corpo fosse transformado. Versículo 53. Porque convém que isso que é corruptível, que é o corpo, se revista a incorruptibilidade, e que isso que é mortal, o corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Então, Paulo estava ensinando às pessoas que os entes queridos que morreram ressuscitariam com um corpo incorruptível. Essas pessoas presenciariam o seu corpo físico sendo transformado. O que aconteceu? Paulo morreu, todo mundo aí morreu, e nada disso aconteceu. E tem gente que prega isso hoje, em cima dos púlpitos até hoje isso. Você não pode dizer que isso daí é só simbólico? Se for simbólico, então a ressurreição de Jesus é simbólica. Porque ele começa falando da ressurreição de Jesus. Você tem um contexto de ressurreição. Ele não poderia misturar as duas, né? Não tem como, você tem dentro de um contexto. E você usar que é simbólico... Você aposta em qual das duas? De que ele coloca literal. Ele coloca literal. Literal. Ele está trazendo a ressurreição de Jesus de uma forma literal. Volta lá em cima, lá pro versículo 7, 8. Vamos pegar aqui. Opa, aí. Sobe mais um pouquinho. Aqui, 12. Preste atenção. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aí, ó. É uma coisa bem... E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Tá vendo aí? Ele coloca isso como literal, não como simbólico. E aí Paulo acreditava o quê? Que ele seria transformado. Então, desse ponto de vista, de duas uma, ou a ressurreição de Jesus é simbólica, ou ele estava 100% errado, né? Sim. Isso eu explico no meu livro, E se Jesus não ressuscitou? Esse capítulo todinho. Meu livro de 500 páginas. Só sobre esse assunto, sobre a ressurreição de Jesus. Eu escrevi um livro sobre isso. Interessante. E o pessoal pode, inclusive, adquirir onde? Pode. Só entrar no meu site, professorfabiosabino.com.br ou na Amazon. Pode ir lá na Amazon, vai no buscador, na lupinha lá, colocar Professor Fábio Sabino, vai aparecer minhas 10 obras lá na Amazon. Pode adquirir pela Amazon também. Perfeito. Depois de assistir a esse corte do podcast do Cauê Santos, com a participação do professor Fábio Sabino, fica impossível fingir que nada está acontecendo. O que aparece nesse trecho não é teoria conspiratória, nem exagero retórico. É a exposição de um sistema que opera há décadas no Brasil, protegido por silêncio institucional, conivência política e uma blindagem simbólica poderosa, a imagem da fé. Quando o professor Sabino fala em máfia, ele não está falando de uma organização secreta de filme. Ele está apontando para um modo de funcionamento recorrente, organizado, lucrativo e muitas vezes intocável. O que se vê é um padrão: líderes religiosos transformados em empresários, instituições registradas como igrejas funcionando como empresas,
movimentações financeiras gigantescas sem a mesma fiscalização aplicada a outros setores, discursos emocionais usados como ferramenta de convencimento e uma base social que, por acreditar estar fazendo o bem, acaba sustentando tudo isso. O problema não é a crença pessoal de ninguém. O problema é quando a crença vira escudo para práticas que, em qualquer outro contexto, seriam imediatamente questionadas. O Brasil já assistiu, mais de uma vez, a escândalos envolvendo líderes religiosos que chegaram aos noticiários, geraram investigações, ocuparam capas de jornal e depois simplesmente desapareceram do debate público. Casos de enriquecimento incompatível com a renda declarada, denúncias de exploração financeira de fiéis, uso político de templos, promessas de retorno material em troca de contribuições, campanhas baseadas em medo e culpa. Tudo isso foi amplamente documentado por reportagens, CPIs e investigações jornalísticas. E mesmo assim, poucos desses episódios resultaram em consequências proporcionais ao impacto causado. A sensação de impunidade não surge do nada. Ela nasce quando a mesma lógica se repete. Quando figuras públicas acumulam poder econômico e influência política usando o discurso religioso como base, qualquer tentativa de responsabilização passa a ser tratada como perseguição, intolerância ou ataque à fé. A crítica deixa de ser vista como questionamento legítimo e passa a ser rotulada como ofensa. E isso cria um ambiente perfeito para que abusos estruturais continuem acontecendo. O professor Fábio Sabino é direto ao apontar esse mecanismo. Ele não fala a partir de achismo, mas de análise histórica, social e institucional. Igrejas no Brasil, especialmente as que operam em grande escala, não são apenas espaços de culto. Elas se tornaram atores políticos, econômicos e midiáticos. Influenciam eleições, pautas legislativas, decisões públicas e comportamentos coletivos. E quando um grupo tem tanto poder assim, a ausência de fiscalização efetiva deixa de ser detalhe e vira problema sério de interesse público. O que mais incomoda nesse cenário é a forma como a imagem do cristão comum é usada como escudo. Milhões de pessoas simples, honestas, que frequentam igrejas buscando sentido, acolhimento e comunidade, acabam sendo colocadas como linha de frente de defesa de instituições que não prestam contas com a mesma transparência exigida de qualquer outra organização. Quando algo vem à tona, são essas pessoas que se sentem atacadas, enquanto os verdadeiros beneficiários seguem protegidos. Esse padrão já foi visto em diferentes momentos da história recente do país. Investigações abertas, CPIs instaladas, relatórios apresentados, denúncias divulgadas. Em muitos casos, o desfecho foi arquivamento, prescrição ou simplesmente esquecimento coletivo. Não porque não havia indícios, mas porque o custo político de enfrentar essas estruturas era alto demais. E enquanto isso, o discurso de moralidade continua sendo usado como ferramenta de autoridade. O corte do podcast deixa claro que não se trata de atacar a espiritualidade, muito menos indivíduos que vivem sua fé de forma sincera. Trata-se de denunciar um sistema que se aproveita dessa fé para operar acima das regras que valem para todos os outros. Quando se fala em justiça, ela precisa ser igual. Se uma empresa comum comete irregularidades, ela é investigada. Se uma ONG comete irregularidades, ela é investigada. Não faz sentido que instituições religiosas de grande porte operem em uma zona cinzenta permanente. O papel do podcast do Cauê Santos nesse contexto é fundamental. Ao abrir espaço para uma conversa franca, sem medo de desagradar, o programa cumpre uma função que o jornalismo independente e os espaços de debate precisam cumprir: trazer à tona temas que muitos evitam por conveniência ou receio. O Cauê conduz o diálogo com firmeza, deixando o professor Sabino expor os argumentos com clareza e responsabilidade, sem transformar o assunto em espetáculo, mas também sem suavizar o que precisa ser dito. O que esse vídeo provoca é reflexão. Reflexão sobre poder, sobre discurso, sobre responsabilidade social. Questionar não é atacar. Denunciar padrões não é intolerância. Pedir transparência não é perseguição. É o mínimo esperado em uma sociedade que se diz democrática.
A fé de alguém não pode servir como passe livre para práticas que afetam milhões de pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Quando instituições acumulam dinheiro, influência e poder político, elas precisam prestar contas. Isso vale para qualquer setor. O problema é que, no caso das igrejas, a crítica costuma ser silenciada por um argumento emocional poderoso. E enquanto esse argumento funciona, a estrutura segue intacta. O que o professor Sabino faz é romper esse silêncio, trazendo o debate para o campo da razão, da ética pública e da responsabilidade coletiva. Esse tipo de conteúdo incomoda porque tira o véu do discurso bonito e mostra o funcionamento real por trás dele. Mostra que nem tudo o que se apresenta como sagrado está acima de questionamento. Mostra que usar a imagem de milhões de pessoas para garantir privilégios não é virtude, é estratégia. E estratégias precisam ser analisadas, expostas e debatidas. Chegando às considerações finais, fica claro que vídeos como esse não existem para atacar indivíduos, mas para fortalecer o senso crítico coletivo, para lembrar que nenhuma instituição deveria ser intocável, para mostrar que respeito à fé não significa silêncio diante de práticas questionáveis. Muito pelo contrário, respeitar a sociedade é exigir que todos joguem pelas mesmas regras. Se esse corte te fez pensar, compartilhar e questionar, então ele já cumpriu seu papel. Apoiar espaços como o podcast do Cauê Santos é fundamental para que debates desse nível continuem existindo. Valorizar vozes como a do professor Fábio Sabino é essencial para que análises sérias, embasadas e corajosas cheguem a mais pessoas. Então, se você chegou até aqui, fortalece esse conteúdo. Compartilha, comenta, discute com responsabilidade. Apoia o podcast do Cauê Santos, acompanha o trabalho do professor Fábio Sabino e mantém vivo o debate crítico. Questionar não destrói valores, constrói consciência. E consciência é o primeiro passo para qualquer mudança real.